Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa, ó Deus. Que a tua palavra venha falar a cada irmão, a cada família representada aqui neste momento. Que nós, ó Deus, possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para te louvar, para te dar honra, para te dar graça, para o louvor do teu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz. Vamos nos colocar de pé, louvar o Senhor, celebrar o Senhor. A gente celebra quando a gente recebe algo, né? E hoje a gente celebra o Senhor por receber a salvação, receber um amigo, receber esse irmão que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. As palmas louvam o Senhor. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho vida, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Será sempre minha canção.
quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Nós necessitamos do teu amor, Jesus. Sem o teu amor nada podemos fazer, Senhor. Precisamos de ti, Jesus. Até mesmo para louvar o Senhor, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, com nossos defeitos, do jeito que nós somos, para te louvar, Jesus, e entregar o nosso melhor ao Senhor. Receba, Deus. Todos necessitam de um amor perfeito.
vidas com meus medos, falhas e temores. Ele te chama do jeito que você está. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Nos rendemos a ti, Jesus. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só a igreja, Cristo. Cristo. O Senhor move, o Senhor pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus A morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz. Nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória Do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nós cantamos para a tua honra e glória, Senhor. O que sai das nossas bocas, Jesus, é para ti, Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, essa intensidade de louvor, Jesus, que cada um te entregou aqui, Jesus. Que o Senhor se agrade, Deus, e que o Senhor responda, Deus, e que o Senhor venha fazer presente aqui neste lugar, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos. Agora é a hora de você poder adorar com seus dízimos e com as suas ofertas. Eu gostaria que você lê com você Salmo 24:1 e depois nós estaremos lendo Provérbios. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo. Você é do Senhor. Todo o seu dinheiro é do Senhor. Você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. E o outro versículo: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações.
Honre ao Senhor. Eu gostaria que nessa manhã você pensasse nessa palavra, honrar. Se tudo é do Senhor, então nós devemos o quê? Honrar o Senhor, adorar o Senhor, dar o seu melhor ao Senhor. E quando nós separamos nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos honrando ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos deu, com tudo aquilo que Ele é, pela salvação que Ele nos deu. Nós estamos nesse mundo somente de passagem, porque o nosso reino não é aqui. Então, o nosso dinheiro, as nossas habilidades servem para nós espalharmos o Evangelho. E quando nós estamos honrando ao Senhor, nós também estamos espalhando aquilo que nós cremos, porque Ele é a salvação do mundo. Eu gostaria de orar com você, e você que trouxe o seu dízimo, nós temos o gasto ofilácio ali atrás, você pode depositar, ou se você também preferir, você pode doar pela internet hoje, né? Ou pelo Venmo, o Zelle. Hoje nós temos várias coisas que podemos entregar o nosso dízimo. E eu gostaria que você pensasse nessa palavra. Eu estou honrando ao Senhor quando eu estou dando o meu dízimo. Eu sou um filho que honra ao Senhor. Então vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigada, Senhor, por podermos vir à Tua casa, Senhor, te adorar, Senhor, cantar louvores a Ti, Senhor. Podemos Te honrar com a nossa vida, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deste, Senhor, pelo preço pago ali na cruz, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. E o Senhor está aqui, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te render honra, glória, louvor ao Teu nome, ó Pai. Obrigada, Senhor, por podermos fazer parte do Teu reino, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que trouxeram os seus dízimos, aqueles que têm honrado ao Senhor com as suas ofertas, Senhor. Continua abençoando as famílias, Senhor. Continua, Senhor, abençoando com saúde, Senhor. Continua, Senhor, abrindo as portas de trabalho, Senhor, para que eles possam ter o sustento, Senhor, da sua família, ó Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e por tudo que o Senhor há de fazer, porque Tu és santo e fiel. Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, nossas vidas são do Senhor. Ó Jesus, nos ajuda a cada dia, Senhor, a honrarmos o Teu nome, a proclamarmos o Teu Evangelho, a levar a semente da salvação a outros que não Te conhecem. Obrigada, Senhor, por podermos fazer parte desse reino. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Ó Jesus, continua abençoando o Teu povo, ó Pai, e que nós possamos ter, Senhor, corações gratos, ó Pai, e Te render honra, glória e louvor para todos sempre. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e continuar louvando ao Senhor com essa canção. Você medite na letra dessa canção. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Que venhamos ser tocados pelo Senhor. Que venhamos ser transformados pelo Espírito. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito
cada caminhada que cada um tem caminhado. O Senhor conhece a tribulação e as dificuldades de cada coração. E o Senhor tem um plano tão lindo para cada um de nós, cada um dos teus filhos. O Senhor tem um tempo tão maravilhoso, Deus. Quem espera no Senhor, alcança no Senhor. Quem espera no Senhor, alcança no Senhor. Quem espera no Senhor, vê a vitória do Senhor no tempo certo, no momento certo. Quando você estiver preparado, você vai ver que Deus tinha um tempo perfeito. Deus tinha um tempo perfeito para você. Talvez se fosse antes, teria dado tudo errado. Mas se for no tempo certo do Senhor, as coisas fluirão na sua vida. E você vai ver rios de águas vivas transbordando de você, porque o Senhor tem um tempo certo. E agora nessa caminhada difícil, às vezes é muito difícil, mas o Senhor te ensina com tanto carinho. O Senhor nos ensina. E o Senhor está te ensinando. Está difícil hoje. Está muito difícil hoje, mas o Senhor está te ensinando. E no momento certo você vai cantar. Você vai cantar que Deus tem o melhor para você. Oh Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo aqui. Deus tem o melhor pra mim. Canta isso pra você. Deus tem o melhor pra mim. Deus Aceita tem as o brigadas do melhor inimigo. pra mim. Deus tem o melhor, jovem. E o Jovem, que Deus tem o melhor pra você. perdido foi. Não aceita migalha Não do inimigo. se Jovem, escuta o que Deus compara está falando do com que você. há de Deus tem o vir. melhor pra você. Escuta o que Deus está falando na igreja. Deus tem o O Senhor tem o melhor pra você. pra mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido? E o que perdido Foi. não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi. E o que perdido Foi. não se compara com o que há de vir. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Não se compara. Não se compara com o que há E na vida eterna teremos uma coroa. Teremos uma vida eterna com Ele. Nada aqui se compara com o que há de vir. Espere no Senhor. Seja forte e corajoso. Espere no Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar compartilhando hoje algo que está presente agora nesse tempo da Páscoa. Nós vemos a cruz aparecendo com tanta frequência, não é? Nós vemos também o túmulo vazio ali presente em figuras e outras simbologias que são usadas nessa época para falar de Jesus Cristo. O Jesus Cristo, nosso Salvador, sofredor, mas também ressurreto, vitorioso, para mostrar da morte que foi derrotada, para mostrar da vida que foi comprada na cruz do Calvário para mim, para você, para falar que nós que estávamos perdidos fomos encontrados, fomos salvos, para falar daquele que se entregou com amor pleno, absoluto, repleto, para que nós pudéssemos receber algo especial na sua vinda, para estar aqui entre nós e no seu sacrifício, em tudo que Ele fez por nós. Meus irmãos, é assim que nós precisamos entender muito bem o que significa a cruz. Eu sei que para alguns é simplesmente um símbolo para identificar onde está uma igreja, para muitos é algo bonito para pendurar numa corrente, mas ela tem um significado, ela tem uma mensagem que é passada adiante. Não é simplesmente para dizer onde é que está uma cruz vermelha, e ali existe ajuda para o que está enfermo, aquele que está ferido,
mas é para identificar a ajuda, acima de tudo, uma ajuda espiritual, e vem com o sacrifício de alguém por nós. Veja o que fala a palavra do Senhor em Marcos 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Jesus mesmo, ele coloca a cruz numa posição privilegiada na nossa fé. É ele mesmo aquele que identifica a cruz como sendo um símbolo que deve ser valorizado por nós como cristãos, identificado, que identifica também o cristão e deve ser aplicado para a nossa vida. Existe uma mensagem que é passada através desse símbolo aqui que ele coloca nesta posição de privilégio e nessa posição de importância para todo cristão. Veja o que fala a palavra do Senhor ali em Marcos 8, 34. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Estou olhando aqui, parece que os irmãos separaram a vaga dos visitantes, dos irmãos que estão no acampamento, deixaram esse lado todinho para quando eles retornarem, mas só vão voltar depois do culto. Ficou separado para eles, especificamente. A palavra do Senhor então diz: então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou para aqueles que o escutavam, para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos. Ele falou ao que continua seguindo adiante como uma mensagem assim central para o cristianismo. Se alguém quer seguir-me, se alguém quer me acompanhar, se alguém quer ser um cristão, então tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo é cruz. É interessante como que aqui no norte a gente não vê um foco muito grande dado à cruz. Viajando ali para o Texas e outras vezes que viajei lá para o sul, lá para a Flórida, mas nessa viagem especificamente, eu fiquei muito marcado, assim, como à medida que a gente ia seguindo mais ali para o Texas, a gente encontrava próximo da estrada aquelas cruzes que apareciam. De início, assim, tamanhos bonitos e bonitas também, bem iluminadas, e à medida que a gente ia seguindo mais adiante, as cruzes iam ficando maiores e mais bonitas ainda, e mais iluminadas. E eu cheguei a mostrar e até a tirar foto também para mostrar para a Carla e para as meninas, assim, apontando para elas, vê que cruz tão bonita que está aqui do lado. Cruzes imensas. É interessante que nós ficamos ali naquela viagem alegres em ver esse símbolo do cristianismo tão importante para nós, mas recebendo valor devido, valor apropriado. Aquele valor que deve receber de todo cristão. Eu não sei como você está, ou se você tem valorizado realmente essa simbologia da cruz. Para alguns, assim, até eu já ouvi muito cristão, assim, desfazendo da cruz como falando, não, é um símbolo de morte, é um símbolo do Império Romano, da crueldade humana, e não valorizar. Mas Jesus mesmo, ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Esse símbolo é importante, porque Jesus deu importância ao símbolo da cruz. É uma mensagem que é trazida num símbolo só. Tanta coisa é falada para aqueles que veem, para aqueles que escutam, para aquele que vive, para aquele que carrega nos seus ombros a cruz que Jesus mandou carregar ali. Nesta época da Páscoa, nós vemos a cruz aqui presente. Mas a cruz, se você for perceber, ela é uma contradição. Inclusive introduzido já no tempo de Jesus mesmo, falando ali sobre a crueldade dos romanos e o amor que Jesus Cristo traz. Ela fala de morte, e morte cruel, mas ela fala também de vida, de ressurreição. Ali fala que tudo está perdido, inclusive os próprios discípulos, eles vendo Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, eles ficaram achando que não havia mais esperança, perderam toda a esperança, perderam toda a alegria, se esconderam porque pensavam que de alguma maneira a mensagem havia morrido naquele ponto ali, mas aquela cruz também era, especificamente na cruz, meus irmãos, não é nem sequer na ressurreição, mas começou ali na cruz, que foi comprada a esperança para mim e para você. Ali está a vida. Tudo estava perdido, mas tudo ali foi ganho para nós. Houve destruição,
mas na cruz existe restauração acontecendo ao mesmo tempo. Na cruz houve derrota aparente, mas também vitória para nós. Outrora, aquela forma tão cruel de execução, agora é um símbolo de vida abundante. O sangue derramado naquela cruz comprou tanto que não podemos de alguma maneira pagar aquilo que foi comprado na cruz do Calvário. É fácil a gente perder de vista o que a cruz foi e o que ela representava originalmente para aqueles que viram ali. Havia uma tragédia que vinha com o símbolo da cruz, mas Jesus mesmo disse: tome a sua cruz e siga-me. Ele queria que fosse lembrado o simbolismo da cruz, o sacrifício que veio na cruz, o que o cristianismo representa, o que o cristianismo é sacrifício, é carregar a cruz, é entender o simbolismo da cruz do Calvário e estar vivendo o que aquela cruz representa. É assim que nós examinamos as Escrituras e encontramos o significado mais rico que há neste símbolo de uma cruz, o que ele é para nós. E a cruz é muito mais do que um crucifixo. O crucifixo fala de um ponto parado na história, um homem, um corpo pendurado. Não, a cruz é muito mais do que um momento, do que um sacrifício, do que um momento de perda. A cruz é uma história vivida, é o Cristo, o Deus que viveu para estar no nosso meio, carregando um sacrifício, carregando uma história com seus discípulos, ensinando o que era viver para Deus, viver em obediência. A cruz fala de algo muito maior, que é uma promessa que está sendo cumprida, e fala também de algo que podemos esperar. Por isso que a cruz é bem mais rica e deve ser o símbolo que o cristianismo vive. A cruz é o símbolo-chave da nossa fé, aquela mensagem central de esperança, da salvação, de ressurreição. O que Jesus falou aos seus discípulos, falou para aquela multidão, se tornou e continua sendo o símbolo mais importante para o cristianismo. E qual é o significado, então, da cruz para nós? Qual o significado que precisa ter para nós? Em primeiro lugar, é de pleno e absoluto amor. A cruz significa amor. Romanos 5, versículo 8 nos diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui está, talvez, a mensagem, o símbolo maior da cruz. É de amor absoluto, amor que vai ao ponto da morte, amor que se revela em sacrifício, se revela em entrega, se revela em se dar. Para mim, talvez o que há de mais marcante está nesta linha, que vai de cima até embaixo, nessa linha vertical, que cruza, que atravessa, que rompe essa linha horizontal, que representa justamente o nosso pecado, a maldição que estava sobre nós, representa aquela impureza que nos separava de Deus, mas lá está Deus rompendo essa barreira, rompendo esse bloqueio, rompendo este pecado para nos alcançar aqui, vindo dos céus para estar entre nós, mas não somente isso, abrindo um caminho para que daqui nós chegássemos aos céus, rompendo tudo que havia, esse bloqueio que nos separava de Deus. Cristo morreu pelos pecadores, Ele morreu pelas pessoas que haviam se perdido, Ele morreu para que aquilo que estava sobre nós fosse removido, e não foi uma escolha que Ele foi imposta, foi algo que Ele tomou, não como Deus, e Ele decidiu ali, e Ele veio para cumprir aquela missão, mas certamente Ele veio com um propósito especial, Ele veio com uma missão especial, mas essa decisão que Ele tomou, Ele teve que tomar como homem também, e dizer: eu vou cumprir a missão para o qual fui enviado, eu estou aqui para amar até o fim, eu estou aqui para fazer essa missão,
e amar aqueles a que estou para servir, como Senhor, mas como Salvador destes que me seguem neste momento. A mensagem da cruz continua sendo o dom de amor para aqueles que não merecem. A gente pode esquecer isso porque no mundo de hoje existe essa tendência tão grande, né, das pessoas se acharem o máximo, são muito especiais, são tão importantes, merecem ser reconhecidos nas redes sociais, seja o que for. Mas Jesus Cristo, ele vem e ele se oferece por nós, e a cruz está dizendo isso continuamente para a gente. Eu não mereço o amor do meu Senhor, eu não mereço recompensa alguma, eu não mereço salvação, mas ainda assim Ele escolheu me amar, antes mesmo que eu houvesse escolhido fazer qualquer coisa por Ele. Filipenses 3, versículos 10 a 11, nos diz o seguinte: e o apóstolo escrevendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui está o apóstolo reconhecendo o amor do Senhor Jesus Cristo, mas é um reconhecimento que vem não somente de maneira superficial, não somente ali de maneira didática. Ele vem e ele diz: eu entendo o que ele fez por mim. Inclusive, na palavra nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando que era o último merecedor de qualquer coisa, o menos digno de qualquer reconhecimento. Ele havia perseguido a igreja, ele havia sido mau, apesar do seu estudo, da sua capacidade, do que ele tinha. Ele não merecia esse amor do Senhor. E a mesma coisa conosco também. Mas aqui está na Escritura, nós vemos essa declaração que deve ser a nossa: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Está a cruz nos fazendo lembrar que é um processo de conhecer ainda mais esse amor que ele revelou por nós. Mas não fica somente aí, é participar dos seus sofrimentos. A cruz é isso, é o lembrete para nós que ele morreu por nós. E para muitos fica somente aí, né? Dizer: Jesus foi tão bom por mim, veja, ele morreu na cruz do Calvário e agora eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso fazer sacrifício algum, eu não preciso fazer esforço algum, eu posso simplesmente receber esse presente gratuito e fica por isso mesmo. O cristianismo vai além. Cristianismo, de acordo com a palavra, é a declaração que eu vi o que ele fez por mim, eu conheço e quero reconhecer, continuar conhecendo o que Cristo fez, e eu quero também assumir esse processo de participar com ele do seu sofrimento, participar com ele da cruz, participar com ele agora dessa entrega por algo maior, tornando-me como ele em sua morte. A palavra fala como precisamos matar o velho homem, matar aquela velha pessoa, aquela pessoa cheia de pecados, cheia de egoísmo, cheia de coisas ruins. É um esforço contínuo, onde eu estou chegando e crucificando aquele velho Diógenes, crucificando aquela velha pessoa, crucificando aquela pessoa ruim, e eu tenho que reconhecer que é lá que Jesus, quando eu me coloco lá na cruz, no sofrimento, na morte pessoal, é que eu estou agradando então o meu Deus, e eu estou me tornando mais como Cristo Jesus, conhecendo ainda mais. O cristianismo removido de sofrimento, removido de entrega pessoal, removido do tomar da cruz, ele não é cristianismo, ele é algo oco, vazio. A gente não está seguindo um Senhor dotado de belas palavras, simplesmente um homem muito inteligente, muito capaz, palavras bonitas, porque as religiões do mundo estão cheias disso, não é? São coisas bonitas, coisas ditas, lembrar de palavras bonitas, mas o interessante é que no cristianismo nós estamos vendo algo que não está presente
nas outras religiões, não está presente, inclusive, no ser humano, esse reconhecimento que é com o sacrifício contínuo, o matar o velho homem, para nos tornar mais como Cristo Jesus, imitando, é assim que nos tornamos mais como Ele é, e é assim que reconhecemos e aprendemos mais de Jesus. Nas religiões, o ser humano se esforça para alcançar a divindade, para se tornar parte da energia do universo ou qualquer outra coisa. Mas aqui nós vemos Deus vindo para habitar entre nós, Deus se oferecendo em sacrifício, o homem, Deus se oferecendo em sofrimento para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Nossa resposta a Deus, a esse Deus, é conhecê-lo pessoalmente. Jesus morreu para que nós pudéssemos conhecê-lo pessoalmente, não é em grupo, não é numa igreja. Meus irmãos, a igreja, se por acaso ela se desfizesse, se por acaso estivéssemos sozinhos, se por acaso houvesse perseguição, houvesse batalha, guerra, seja o que for, onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós temos relacionamento com o Senhor, nós estamos em sacrifício contínuo para que Ele se agrade de nós, independente do que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu companheiro, a minha amiga pensa. Será que eu estou agradando o meu Deus, matando o velho homem, vivendo em sacrifício por Ele? Você pode realmente dizer isso na sua vida? Você está se sacrificando para que Ele se agrade de você, assim como Cristo Jesus fez? E é independente do que os outros fazem, meus irmãos. Os outros podem falhar, pode todo mundo deixar Cristo Jesus, mas o meu sacrifício por Ele continua, porque é independente do que os outros fizeram. O único que morreu na cruz do Calvário sendo perfeito, que veio na sua perfeição, viveu entre nós e morreu injustamente, foi Jesus Cristo. Todos os outros são imperfeitos, incapazes, sujos, impuros, pecadores, mas em Cristo Jesus nós podemos fazer algo, dia após dia, nos oferecer em sacrifício por Ele, para a glória dEle. Você conhece o Senhor Jesus ainda mais na sua vida? Você está participando com Ele nos seus sofrimentos? Você está se tornando mais como Cristo Jesus na sua vida, deixando que no tomar da cruz, no reconhecer esta cruz, no viver esta cruz, o seu sacrifício seja evidente para a glória do Senhor? Mas a cruz também é um símbolo, significa obediência. Ali em Filipenses 2, versículos 7 a 8, a palavra do Senhor fala: Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um está ligado ao outro. Na verdade, é impossível a gente amar se a gente não está pronto a obedecer. Então está bem conectado uma coisa à outra aqui. Jesus se ofereceu em amor, Ele estava obedecendo ao propósito de Deus, Ele estava seguindo até o último momento também a missão para o qual foi enviado e o propósito que Ele havia determinado para si. Mas é algo que Ele fazia, era uma escolha própria, que Ele fazia ali, inclusive quando Ele orava lá no Getsemane, Ele estava dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava em conflito pessoal. Ele iria chegar até aquele momento de sacrifício pleno. E eu quero que você entenda, não era simplesmente ter as suas mãos cravadas, estar sendo pendurado no madeiro. Ela está recebendo o pecado que ele nunca havia conhecido, o meu e o seu pecado sendo derramado sobre ele. E não há tortura maior para aquele que é Deus, que receber a sujeira do pecado que nós carregamos. Mas foi isso que ele fez ali. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. A cruz, ela significa o amor, e é o amor que leva à obediência. É aqui que nós precisamos dar uma pausa, abrir um parênteses e pensar: será que o nosso amor pelo Senhor, ele é refletido justamente nesse tipo de cristianismo que é obediente? Meus irmãos, é muito fácil. Eu já tive momentos, eu creio que você teve também, onde a gente acha até engraçado,
aquele tipo de cristianismo tão superficial que diz que ama Jesus. Jesus é o máximo. Veja aqui, eu carrego Jesus no meu peito, eu carrego Jesus aqui no meu boné, eu tenho uma Bíblia, seja o que for, mas quando chega a hora de obedecer, não segue adiante com a obediência. Não é obediência perfeita, eu quero que você entenda isso, porque nenhum de nós é perfeito. Nós vamos falhar aqui, ou vamos falhar acolá, nós vamos vacilar em algum momento da nossa vida, mas obediência cristã é um propósito feito de fazermos o nosso melhor, o nosso possível para agradar ao nosso Senhor e para viver em submissão à sua vontade. Amor verdadeiro é um amor que obedece. A cruz é a humildade voluntária. A morte de Jesus Cristo foi o ato da sua vontade, é aquele mesmo ato de humilhação da nossa parte. Quando eu chego, a gente tem essa altivez pessoal, não é? Porque o pecado é isso. A gente pensa, eu estou certo, eu sei o que estou fazendo, não adianta falar porque eu não estou errado, e a gente tem essa dificuldade de dobrar o pescoço, a gente anda altivo, e gradativamente o Senhor vai nos ensinando o que é submissão, o que é baixar a nossa cabeça, o que é dobrar os nossos joelhos diante dEle, nos humilhando perante aquele que é Senhor das nossas vidas. Se Jesus pôde fazer isso, por que temos tanta dificuldade em dizer: Senhor, reina em minha vida? E não é uma declaração vazia, meus irmãos, dizer Jesus reina em minha vida, é dizer: Senhor, eu posso ser humilhado agora, Senhor amado, eu posso não entender o que é que está acontecendo no momento, Senhor, eu posso estar sofrendo agora por ter que dobrar a minha vontade, os meus desejos, por me abrir para que algo maior do que eu esteja acontecendo na minha vida e na minha família e no meio dos meus, mas Senhor, eu quero fazê-lo em obediência e submissão à tua vontade. Às vezes nós pensamos de maneira errada que a decisão foi tomada pelos outros, foi tomada pelo Senhor Deus, foi tomada por Jesus Cristo quando era Deus em absoluto, antes de tomar a forma de homem, e que aqui naquele momento ele simplesmente era um robô seguindo aquelas direções pelas quais foi programado. Mas não, havia o conflito naquele momento e havia o desejo de se humilhar, se dobrar diante de um propósito maior. E cristianismo deve ser isso, meus irmãos, é o desejo de nós buscarmos um propósito maior em nossas vidas, nos dobramos, nos humilhamos, nos submetemos, obedecemos, fazemos a vontade do Senhor, não sabemos plenamente o que Ele espera de nós, não sabemos plenamente o porquê que precisamos sofrer ali aquela ferida de machucar o eu, machucar a minha vontade, machucar os meus desejos, impedir que eu esteja vivendo aquele momento da carne, mas nós estamos fazendo algo para o Senhor ali. Cristo foi pendurado na cruz e foi algo proposital da sua parte, se expor àquele momento, deixar que meros homens se achassem no direito de tomar Jesus, de levá-lo à cruz do Calvário, de zombar dele, de machucá-lo, fazer todas as coisas que fizeram, mas foi algo que ele fez por nós, e foi um exemplo do que precisamos fazer, parando na nossa vida, de vez em quando, e a gente chegar e dizer: Senhor, eu estou seguindo a tua vontade para mim, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor deseja para a minha vida, Senhor, será que eu estou deixando que a carne fale mais alto do que o Senhor, os meus desejos falem mais alto do que o Senhor? Meus irmãos, a gente pode chegar e dizer: não, amanhã eu vou fazer algo, depois de amanhã eu vou fazer algo, olha, a próxima semana eu vou mudar a minha vida. Mas é agora que o Senhor pede, é agora que o Senhor exige uma mudança para nós. Não é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. É o que Ele pede da nossa parte. Isso não é algo passivo, é um ato da vontade, é um ato da pessoa.
É um ato racional. E parar e dizer, eu não vou viver pelo instinto, não é porque as coisas estão indo bem, como os adolescentes jovens chegando de um acampamento todo animados, porque viram um monte de outros cristãos ali, reunidos, felizes, brincando, e chega ali já movidos pela emoção. Não, esse ato de humilhação é algo que acontece quando eu quero algo diferente. Quando eu estou vivendo na semana e ninguém está olhando o que é que eu estou fazendo, ninguém vê, não há testemunha ocular do que eu estou fazendo, mas ainda assim eu tenho que dizer, eu me humilho ao Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu vou derrubar a carne para que o Espírito esteja sendo transformado pelo que o Senhor faz em minha vida. Marcos 8, versículo 34 diz, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, é o texto que nós lemos no início, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, mais uma vez aqui está o negar-se e tomar a cruz. Eu não sei quantas vezes no cristianismo a gente tem que repetir isso, e a gente tem que falar isto, mas deve ser algo que você fala e repete, e você continua repetindo continuamente para si. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se for necessário, faça ali esse compromisso todo dia. Eu creio que o Senhor escolheu um símbolo justamente para que fossem fáceis da gente lembrar. Ali está alguém que se humilhou e submeteu-se à vontade do Senhor e se ofereceu em amor. E aqui estou com um compromisso de fazer o mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Eu tenho que me negar quando eu olho para a cruz, eu tenho que me negar quando olho para o sacrifício de Jesus, eu tenho que obedecer. Cristianismo sem a cruz é uma ilusão, é uma farsa. E a pergunta vem, é repetida para nós, estamos tomando a nossa cruz, estamos humilhando a nossa carne, estamos vivendo em obediência. Só assim viveremos um cristianismo verdadeiro. Para concluir, meus irmãos, nós vemos ali que a cruz significa o cumprimento de profecias. E não é somente a profecia que se cumpria com o sacrifício de Jesus, a obediência de Jesus, ele vindo para estar se colocando na cruz do Calvário. É a profecia que se cumpre a partir do que ele fez na cruz do Calvário. A partir da cruz também. Em Isaías 53, versículos 4 a 5, nós vemos uma profecia do servo humilde ali, ele sofrendo em nosso favor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossa culpa e nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Há muitas profecias da cruz ali na palavra do sacrifício de Jesus, do que é que aconteceria desde o Gênesis e vai até o Apocalipse. Desde o início dos tempos, Deus tinha planejado resgatar a humanidade das garras do mal, e é que está um cumprimento de uma profecia que já vinha desde o passado. Nós vemos lá em Gênesis, na queda do homem, o Senhor promete uma mudança, ele esmagaria ali a cabeça da serpente. Nós vemos depois acontecer aqui com um profeta também falando do servo que ali se ofereceria em sacrifício por nós, e acontece exatamente como a palavra havia proferido que aconteceria. Nós vemos os salmos, como vemos, não precisa abrir aí, mas o Salmo 22 também, nós vemos descrito exatamente o que aconteceria com Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, com aqueles que estariam ao seu redor. O método da crucificação, séculos antes de haver sido inventado, estava acontecendo ali também, uma declaração profética do sacrifício de Jesus Cristo. A cruz mostra o cumprimento das promessas de Deus que se estendem a mim e a você. Se as promessas se cumpriram com um sofrimento na cruz do Calvário, elas vão se cumprir devido à cruz do Calvário. Mateus 27, versículo 46 fala: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? No meio da intensidade daquela escuridão espiritual, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste?
Esta é uma declaração impressionante, porque Jesus ali na cruz do Calvário, ele está cumprindo exatamente o que é que Salmo 22 havia declarado que aconteceria. Mas não eram somente as palavras de Jesus, ou Jesus declarando uma poesia no momento da sua morte, porque ele se via abandonado. Não, as outras coisas que estavam acontecendo ali, os carrascos de Jesus, o local da sua execução, a maneira da sua execução, as trevas que caíram, tudo que estava acontecendo estava cumprindo a profecia do passado, as promessas do Senhor para que houvesse a restauração minha e sua, e do seu povo, o Cordeiro de Deus sendo oferecido em sacrifício. Milhares de pessoas já haviam morrido e morreram por execuções em cruzes, tiveram suas mortes ainda mais dolorosas, mais horrendas, mais excruciantes do que mesmo a cruz, mas somente um recebeu a medida completa da maldição de Deus quando ele estava na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo. Talvez eu possa até dizer para você que naquele exato momento ele nem mais sentia os pregos nas suas mãos, os pregos nos seus pés, as feridas na sua cabeça, a dor e a sede daquele momento. Naquele momento quando ele fez a declaração: Deus meu Pai, Senhor amado, por que é que o Senhor me desamparou? Ele estava sentindo naquele momento a dor horrenda, excruciante dos pecados que estavam sendo derramados sobre ele, o homem perfeito, o Deus perfeito. Esse pecado que traz uma separação imensa entre o homem e o Senhor. Por que me desamparaste? Ele sentia a separação que eu e você sentimos, e sem Deus vamos sentir eternamente, na morte eterna. Mas naquele momento, na cruz do Calvário, ele cumpria a profecia, assumindo sobre si a nossa maldição, para que nós pudéssemos viver a esperança que ele nos traz. É por isso que pouco antes dele morrer, ele diz: está consumado. Está concluído aqui. A promessa, a profecia de que viria o Cordeiro de Deus e seria sacrificado por mim e por você, se cumpria naquele momento. Ele está dizendo: a profecia se cumpre aqui, mas naquele momento está sendo consumado também a promessa no seu sacrifício de que eu e você teremos também vida eterna com ele. E receberemos também a recompensa daquilo que ele fez, daquele sacrifício que ele fez por mim e por você ali. A punição final pelo pecado foi e é completa no seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, não é necessário que eu e você estejamos fazendo esforços, estejamos fazendo penitência, estejamos fazendo sacrifício, fazendo pagamento algum. É gratuito. O que foi feito por nós foi para que houvesse salvação. E quando olhamos para a cruz, nós olhamos sim o amor e vemos o amor do Senhor, a obediência do Senhor, aprendemos o que é amar o Senhor, aprendemos o que é obedecer o Senhor, o que é viver pelo Senhor, mas aprendemos também que a profecia, ela se estendeu daquele momento para a eternidade, para aquele momento em Apocalipse, quando ele nos chama para estar com ele, e ele diz que aqueles que foram comprados pelo seu sangue, serão recebidos pela sua graça, para estar habitando com ele. Meus irmãos, se nós vemos ali na cruz de Jesus Cristo, amor, aquele bloqueio é rompido e temos acesso ao amor de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus, que veio para estar conosco. Se ali na cruz do Calvário nós vemos o que é o tipo de obediência que rompe o egoísmo, que rompe o pecado, que rompe tudo que nós fazemos e nos separa de Deus, ali nós vemos também a profecia que nos dá acesso, não somente àquele amor imediato que ele veio demonstrar na cruz do Calvário, mas também a promessa que um dia estaremos com ele, atravessaremos um dia o Rio Jordão, estaremos com ele lá na glória. Nós que estamos aqui, romperemos o bloqueio do pecado, da maldição que uma vez havia, e teremos acesso aos céus. A cruz é isto.
É o símbolo de uma separação que é rompida por esta linha vertical que nos liga ao Deus eterno que está lá na glória. Ali em Apocalipse 5, versículo 9, nós lemos: e eles cantavam um cântico novo, mais uma vez lembrando o sacrifício lá na cruz do Calvário. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que o cântico é declarado ao Senhor, o nosso Deus. Ele foi digno. Os anciãos, os anjos, aqueles que estão ao seu redor e contemplando o ato dele receber do Senhor ali o livro que está declarando a conclusão de toda a história ali, profeticamente, nós vemos a nossa recompensa se obedecermos até o fim. O nosso Senhor amado nos dá também a garantia de vida eterna. Pela cruz de Jesus, nós temos uma ponte que leva deste lado para o eterno. A morte e o pecado não são mais um empecilho, não são mais um bloqueio, mas são superados por amor, por obediência e por uma palavra, uma promessa que um dia estaremos com Ele. Amém. A cruz tem um significado muito pessoal, meus irmãos. Não é o que você vai receber pelos seus pais, que você vai ter pelo que os outros fazem por você, que você vai receber simplesmente por estar vindo na igreja. A cruz é algo que você vive, é algo que você reconhece do Senhor, mas você aplica na sua vida. Para os cristãos, a cruz representa o maior sacrifício já feito e representa a garantia de salvação. É um presente incrível para nós, é o símbolo de barreiras rompidas, é o símbolo de esperança eterna. Quando você olhar, seja andando lá em uma estrada de viagem, ver aquela cruz estendida, iluminada, veja um símbolo do nosso orgulho. O amor de Jesus por nós. Veja ali uma lembrança do sacrifício que você deve fazer por Ele. Mas quando você ver a cruz, seja pequenininha ou seja grande como for, veja também a promessa que vai se cumprir, a profecia que vai se cumprir na sua vida. Um dia estaremos com Ele lá na glória, porque o obedecemos agora. Amém, meus irmãos? O Espírito de Deus está aqui falando aos nossos corações. E onde o Espírito de Deus está, as coisas mudam. Tenha liberdade, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. E as evidências surgirão. E elas vão surgir. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar. Transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Envolva-nos, Senhor, com teu amor, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Que presença maravilhosa do Senhor. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve.
Senhor. Que o avivamento do Senhor venha acontecer na nossa igreja, Jesus. Não existe avivamento sem renúncia e sem mudança. Que o Senhor venha mudar o que precisa de ser mudado, Jesus. Nos nossos corações, dentro de nós. Tenha liberdade, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós. O desejo do nosso coração, Senhor, sentir a tua presença. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Enche esse lugar com a tua presença, Senhor. Enche os nossos corações com a tua presença, Espírito de Deus. E se for da tua vontade, que mude as coisas neste lugar. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Renova-nos, Jesus. Renova-nos, Senhor. Abre a tua boca e deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo falar através de você, em nome de Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Já retornamos às atividades normais de nossa igreja aos domingos. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e o segundo às 6h30 da noite. Se os irmãos desejarem, podem estacionar no antigo Star Market, perto da Broadway. O irmão Aldeir fará o transporte antes e depois dos cultos, aos domingos.
teremos um Worship Night promovido pelo One Ministry na sexta-feira, dia 29 de abril, às 7h30 da noite aqui na igreja. Todos são convidados. Venha louvar ao Senhor conosco. Todos os oficiais da igreja estão convidados para uma manhã de treinamento. Nos encontraremos aqui na igreja no sábado, dia 9 de abril, às 9 horas da manhã. Pedimos que todos estejam presentes. Venham apoiar o Sunday Gathering. Esse projeto evangelístico em inglês acontece aos domingos, a cada 2 semanas, e é liderado pelo Ministério Jovem. Se você desejar ser um voluntário ou conhecer mais sobre esse evento, procure hoje mesmo a Laisla Nascimento. O Ministério Jovem estará promovendo mais um projeto evangelístico no sábado, dia 2 de abril. Adolescentes e jovens que desejarem participar e pais que quiserem ser voluntários podem procurar a Carla ou a Laisla para dar seus nomes. Nos encontraremos na igreja às 11 horas da manhã. Nosso culto da ressurreição acontecerá no domingo de Páscoa, dia 17 de abril, 8 horas da manhã, aqui na igreja. Após o culto, teremos um delicioso café da manhã. Você pode assinar a lista de contribuições com a Jaqueline, Clebson, Vânia ou Ana Maria. Não perca esse tempo de louvor, celebração e aproveite a oportunidade para trazer visitantes. Aleluia, Jesus ressuscitou! Toda a família é convidada para buscar o Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Precisamos da sua ajuda para manter os cadastros da igreja atualizados. Se você é novo em nossa igreja ou se passou por alguma mudança de endereço recente, pedimos que ligue para a secretaria da igreja e compartilhe suas informações. Lembramos aos irmãos que a secretaria da igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.